Here we go now. Been sitting all night long. I can't get the signs you're sending on. Just a glance will be enough to make a breach on my armor. Would you be open enough? Would you let me push you to something different? Would I be enough to give you the rush? I know that you've been missing. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will get me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. For one last dance. Bum, 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 bum. I am standing still. No sudden move. Suddenly I feel like my body's being pushed towards you. Thumbs head down. I think I'll pass out. I got my head in the clouds. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. For one last dance. Ba-ba-ba. Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para o nosso 22º webinar da iProcesso, falando do mundo ágil e colaborativo, num mês que nós estamos falando de processo que gera resultado, processo que tem que ser analisado como resultado. Semana passada nós falamos do processo comercial, né? E nós entendemos que o processo comercial não é só vender, e hoje nós estamos falando do processo de compras. Processo de compra, será que ele é mais do que comprar? Então, para que a gente possa ter essa resposta durante esse webinar, eu enchi a tela, aí ó, todo mundo está vendo, né? Todo mundo agora dá uma risadinha, meu amigo Leandro, Reinaldo, Thalita e Ana, independente do conteúdo que vocês vão trazer, e eu tenho certeza que vai ser muito rico. Eu já quero agradecer, em nome da iProcesso, a participação de vocês. Vou abrir agora para vocês se apresentarem, mas eu quero que vocês se sintam acolhidos. Muito obrigado pela presença, pela participação. Todos aqueles que estão nesse momento ao vivo com a gente pelo YouTube ou Facebook, também sejam todos muito bem-vindos. A vantagem de participar ao vivo é que vocês podem bombardear todo esse pessoal aí de perguntas, falando do processo de compras, né? Nada mais legal do que interagir ao vivo com os especialistas, né? Pessoas que operam e que trabalham dentro desse processo de compras. Então, para vocês que estão ao vivo online, podem deixar suas perguntas ou até dúvidas, né? Sugestões lá no chat, seja no Facebook ou no YouTube, a gente vai monitorar. E para aqueles que estão offline, lá no descritivo do vídeo tem o contato de todo esse pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, pode entrar em contato, livre acesso. O que a gente quer dentro da iProcesso é propagar esse conhecimento, trocar experiências para que a gente tenha cada vez mais maturidade dentro do processo corporativo, tenha ciência dentro do processo corporativo sobre os processos que são básicos, ok? Então vamos lá, Leandro, começa por você e depois eu vou passando a bola. Se apresenta. Ok, Cleber.
Bom, gratidão por mais essa oportunidade daí processo. E também eu cumprimento aqui os colegas, né, os especialistas. Que bacana a gente poder trocar. E todas as pessoas que estão nos assistindo, vão nos assistir, né? Falar um pouquinho da minha trajetória profissional, das minhas entregas. Minha escola inicial e a base é de atendimento, é de relacionamento. Comecei em uma das grandes administradoras de consórcio do país, nessa questão do serviço. Aí, ao longo das minhas entregas, da minha carreira, eu, nos últimos 15 anos, muito focado nessa gestão para resultados, processos, projetos, e aí eu já atuei, né, em algumas áreas, como eu comentei, na área de setor de consórcio, no segmento de serviços financeiros e varejo automotivo. Depois disso, trabalhei em projetos de implantação de sistemas, de civil, né, de reforma, enfim, do estratégico, no tático, no operacional, a área de compras, sempre muito ali intenso, né? Eu sempre participei com o pessoal no dia a dia ali, de compras, da operação, desde o nível estratégico, tático, operacional. Então é isso, atuei nessa área civil. Atualmente eu trabalho também na área de educação, nessa área de gestão de resultados, da educação básica até ali ao nível superior, e é isso, Kleber. Que é uma área de serviço, né, Leandro? A gente vai falar um pouco disso aqui também. Na verdade, acho que não sei se é um pouco, mas é o suficiente para que a gente possa entender. No processo de compras, existem algumas particularidades quando você olha a compra de produto, material e serviço, né? Você tem características e dinâmicas diferentes. Obrigado, viu, Leandro? Vai lá, Reinaldo, vamos passar por você aí. Tá joia. Primeiramente, obrigado pelo convite, Cleber. Eu acho que eu participei já no webinar, mas eu participei mais como ouvinte. Hoje eu estou participando aqui como convite, como especialista. Isso, fico muito orgulhoso pelo convite, muito obrigado mesmo. E como falar um pouco da minha trajetória também. Venho também da área de tecnologia, também trabalhando como escritório de projetos. Passei também por centro de serviço compartilhado, com o escritório de projetos, focado em projetos estratégicos, apoiando em alguns casos, boa parte parte de metodologia e depois de um certo momento também assumindo o gerenciamento de projetos. Hoje eu trabalho focado também em condução de projetos, partindo de um planejamento estratégico, onde são identificados os projetos. Eu conduzo alguns projetos e também conduzo a orientação de alguns responsáveis por projetos também. E trabalho com mapeamento e implantação de melhorias de processo, gestão de desempenho. Então, é um caminho de projetos e processos muito junto, que eu venho desempenhando aí nos últimos 12 anos, trabalhando nessa parte aí. Trabalho hoje especificamente na empresa de corretora de seguros, mas mais que uma corretora de seguros, ela é uma franchise de corretora de seguros. Então, quando ela oferece também serviços aos seus franqueados. Então, nisso a gente tem um centro de serviço compartilhado prestando serviços para essa gama de franqueados. Então, tem uma área que trabalho apoiando o pessoal nos projetos de central de atendimento, apoio comercial, tecnologia de informação também. Então, é toda uma gama de centros compartilhados que a gente acaba navegando em todas as áreas. E a área de compras sempre é a parceira nossa, né, que ajuda a desempenhar o sucesso dos projetos. A área de compras vai sempre junto. Nas aquisições. Totalmente estratégico. É isso aí. Excelente. Thalita, agora você está embaixo, assim, ó, numa fila, mas não menos importante. A Thalita e a Thaís ficaram juntinhas. Vai lá, Thalita.
Boa tarde a todos aí, todos os colegas que estão participando, a quem está assistindo também. Agradeço a oportunidade também. Estou aqui para aprender, estou aqui para compartilhar um pouquinho também do que eu aprendi durante esses anos. Tenho formação em biologia, tenho formação em administração, agora estou terminando a terceira faculdade de gestão financeira, e é interessante que eu já participei da parte de compras, de várias empresas que eu já trabalhei, já fui para o financeiro, já voltei para compras agora de novo. Então, eu estou responsável agora pela parte de compras, da Vale Elevadores, e estou aqui para aprender e compartilhar, assim como eu falei. E não é só compras, né? A gente fala só, né? Muita coisa a gente vai ver, e tem uma parte logística também, né? A gente tem que entender, não é... A gente coloca o só porque a gente entende, e é uma palavra pequena, né? Compras, né? Acho que dentro das organizações é a menor palavrinha, mas a gente vai ver que tem muita responsabilidade por trás e tem que ter muita inteligência por trás para poder operar, né? Mexer esses processinhos aí. Vamos lá, Ana. Desculpa, pode falar. Como a gente trabalha com muitos produtos, né, tem a parte de logística também, né, que eu acho que é o diferencial dos colegas que falaram antes, de serviço. É isso aí. Vamos lá, Ana. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, muito especial. Eu sou arquiteta urbanista, acho que sou mais novinha aqui da turma de hoje, né? Eu trabalho há muito tempo, algum tempinho já com móveis planejados. Na empresa que eu atuo hoje, eu entrei como projetista, depois passei a apontadora de produção, e com a pandemia eu assumi o setor de montagem, assistência e compras. E compras não é tão fácil quanto eu imaginava. Então, estou adquirindo experiência com o passar do tempo. E agradeço muito pelo convite, com certeza isso vai acrescentar a todos nós. É isso aí. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês aí? Tá bom. É que eu acho que então deve ser algum ruído lá na transmissão. E a galera, o pessoal aqui já está começando a mandar alguns feedbacks, viu? E sem botar muita pressão, mas a gente já está com um número elevado de pessoas assistindo, tá? Então, a gente como especialista somos responsáveis sim pelas coisas que a gente fala aqui, tá bom? Bom, eu vou me apresentar, apesar de vocês, né, de nós nos conhecermos, mas devem ter pessoas que não me conhecem. Eu sou o Kleber Pereira, eu sou o CEO da iProcesso, que é uma empresa vocacionada dentro da consultoria hands-on a trabalhar com a melhoria contínua de processo dentro das organizações. Então, o nosso DNA ele é pautado na estruturação e melhoria contínua desses processos, e aí a gente trabalha com uma visão integrada, né? A gente entende que processo é muito importante, mas pessoas também são importantes, e as tecnologias ou as ferramentas também são importantes. E a gente busca realmente trazer para dentro dessa visão integrada, desses 3 pilares, o direcionamento e a visão da inovação, seja uma inovação incremental ou disruptiva. Então, o nosso propósito é tornar o dia a dia das empresas cada vez melhor, direcionando esses objetivos estratégicos para o nível operacional, para que a gente possa crescer, né, e tornar as empresas cada vez melhores dentro desse universo de mercado que existe, ainda mais com essas oscilações, né, indas e vindas de pandemia, mercados e etc. E a gente sempre fala, né, a gente aprendeu aí durante esses webinars que a gente não está vivendo a crise, né, a crise já passou há muito tempo, a gente está vivendo um novo mundo, e a gente também coloca que nós não procuramos novas saídas, e sim novas entradas, né? A gente precisa mudar o nosso referencial para que a gente procure novas entradas dentro do mundo que está aí.
e a gente busca realmente colaborar com as organizações para encontrar essas novas entradas. Existem alguns webinars que nós falamos desse gráfico, dessa metodologia de evolução, de melhoria contínua. Esse é um método nosso, nós criamos esse método, né, de enxergar as empresas com esses 3 pilares, onde nós trazemos ciclos de evolução e de melhoria. E lá no 9º webinar, quando nós trouxemos o Márcio Belo, né, com especialistas em pessoas, em métodos de foco e desenvolvimento de pessoas, nós falamos sobre esses ciclos, né, o ciclo 1, ciclo 2, 3 e 4. Então, para que a gente não se estenda muito, quem tiver o interesse pode ir lá ver no webinar 9º, tá? E a gente dá aí processo lá no nosso site, na primeira página, na primeira parte do nosso site, você vai ter um e-processo online. Se você clicar lá e entrar em contato conosco, a gente já tem esse método consolidado, é um método inclusive racional, matemático, que a gente consegue identificar e diagnosticar dentro desses 3 pilares qual é o ciclo que, na nossa visão, a sua empresa ou o seu departamento se encontra. Então, por que é bacana isso? Por que é legal? Porque se você entende qual a tua necessidade e aonde você se encontra, você consegue trilhar o caminho para atingir o teu objetivo, né? Para quem não sabe onde está, qualquer lugar é bem-vindo. Então a gente criou esse método exatamente para facilitar uma visualização, uma visão corporativa e departamental das empresas, tá bom? Quando a gente traz o processo analisado como resultado, também não tem nenhuma mágica, né? A gente só criou aquele gráfico, aquele método novo, mas as teorias, né, CIPOC, GUT, Six Sigma, são métodos de mercado, métodos que surgiram na década de 80, alguns deles, e a gente não reinventou a roda, a gente só buscou dar assertividade para esses métodos numa conjunção que gerasse uma visão muito melhor para quem está na linha da direção, da gestão ou até mesmo do comitê estratégico, tá? Então, quando nós falamos da jornada orientada para o processo, focado no resultado, uma vez que nós entendemos com a alta direção da empresa quais são os resultados esperados, nós buscamos identificar todos os processos ou todas as atividades que levam aquele resultado. E através dos nossos métodos, a gente consegue identificar os gargalos, né? Então, quando você coloca energia para resolver os problemas desses gargalos, você chega mais rápido no teu resultado. Então, não tem mágica. E para que isso funcione, a gente traz, né, todo o know-how, a gente traz toda a referência de processo para que a gente consiga acelerar e melhorar cada vez mais a gestão orientada por processo, né? Eu gosto muito dessa imagem porque o Jordan, ele provocativamente, né, ele fazia alguns arremessos de olho fechado no meio do jogo, exatamente para provocar o adversário dele, mostrando tudo o que ele sabia fazer, né? Então, não era só encestar, era de dar show, né? Então ele fazia bem o que ele fazia, né, o que ele sabia fazer, e assim devem ser os nossos processos. A gente deve entender e perseguir o resultado e fazer com brilhantismo, chegar no resultado mais, não só alcançar o resultado, mas da melhor forma. Isso traz para a empresa uma visão, um horizonte muito maior, porque você passa a ter gestão, você sai da operação, você olha de cima para baixo tudo o que está acontecendo na tua estrutura e permite você traçar planos mais longos, né? Quando a gente fala do processo de compras, a gente também tem que enxergar de onde vem para onde vai esse processo. E quando a gente olha o processo e a gente encontra retrabalhos, a gente elimina, não tem o que fazer, tá? Perseguir a eliminação, porque retrabalho é só custo, na verdade não é custo, é despesa. E quando nós temos processos que a gente não consegue eliminar, então a gente tem que reduzir essas perdas ao máximo, né? Os desperdícios ao máximo, para que a gente possa operar sempre com muita eficiência, né? Ou eficácia. E a gente, nesse mês,
né? A gente fala que a gente está nadando de braçada, porque falar de processo para nós é muito comum. Processo, aliás, é o tipo da palavra que, se você for pegar processo, processo pode ser qualquer coisa, né? Eu posso ter uma atividade como um processo, uma rotina como um processo, ou até mesmo um grande processo, né? Ele pode ser nomeado como processo, mas aqui a gente nada com uma equipe, com estilos diferentes, a gente não se afoga no meio desse tema, tá certo? Então, para aqueles que estão vindo agora, a gente tem outros 2 webinars ainda esse mês, falando do processo financeiro e do processo fabril e de serviços. Então, eu convido a todos. Vou aproveitar a audiência, vou pedir para o pessoal se inscrever lá no nosso canal, tá certo? Siga a gente nas redes sociais, porque por incrível que pareça, se a gente não tem essas audiências, né, e isso conta, né, número conta no mundo digital, a gente não tem condições boas para poder fazer uma boa transmissão, né? Então, conforme o número aumenta, né, a gente tem nas redes sociais condições melhores para transmitir esse conteúdo que eu particularmente não só gosto de falar, né? A gente tem pessoas especialistas, mas a gente também leva um conteúdo, ou no mínimo uma outra visão, para quem está do outro lado assistindo e consumindo esse tipo de conteúdo, beleza? Falei demais, mas eu acho que agora, daqui para frente, vocês aí, como especialistas, vão compartilhar comigo. A gente cai no primeiro tema, quando a gente fala de compras, né? A primeira visão que a gente precisa ter do compras, olhando ele de ponta a ponta, é que compras não é só comprar, tá certo? O meio do processo de compras é a compra. Mas a gente tem, como tudo, o início, o meio e o fim. Então, o processo de compras começa no planejamento, né? Eu preciso planejar a compra, eu preciso me estruturar para o que eu vou comprar, preciso ter uma estratégia, uma inteligência para o produto ou serviço que eu vou comprar. Aí eu efetivamente faço o processo de compra e depois eu vou para o fim. Muita gente acha que compras termina quando a gente põe o pedido para o fornecedor, que o fornecedor fala, legal, vou te entregar. Na verdade não, o processo de compras termina quando você recebe a mercadoria que efetivamente você comprou ou que você recebe o serviço. E a chancela não só é a nota fiscal que a gente recebe, mas a chancela também é a obrigação a pagar que aparece lá no financeiro, que a gente agora tem um compromisso a pagar por algo que nós compramos e que é nosso. Não é isso? Agora eu abro para vocês poderem comentar. Tá fechado, Leandro? Você apertou o dedo aí. Obrigado, Pedro. De imediato, o que me provoca quando, né, nós lemos aqui compra mais do que comprar, eu vejo 2 palavras, a comunicação e a integração. Eu vejo assim, no processo, no dia a dia, e do estratégico, do tático, do operacional, tem que ter muita comunicação, tem que ter muita integração. Isso assim, de cara, eu vejo. E quando essa comunicação não acontece, aí nós temos um problema. Mas é muita comunicação, ela é diária, ela é contínua, ela é recorrente, ela é em todos os níveis, né? Isso, de pronto, assim, não tem como, as palavras que me vêm de imediato essa, comunicação e integração, e de ponta a ponta. Perfeito. Da mesma opinião também, Leandro. É fazer a estratégia ir para o fim na parte operacional e isso ser executado e o resultado ser atingido. Excelente. Então, o primeiro, acho que paradigma, né? O primeiro modelo que a gente quer colocar e o paradigma que a gente quer quebrar é que compra só compra. Né? Acho que as empresas que seguem essa ideia, eles estão deixando de ganhar toda a estratégia de planejamento de comprar, que a gente vai falar, e também terminando o processo de compra com a garantia da qualidade, do custo, do prazo de recebimento, que termina com a entrega por parte do fornecedor.
Compra, entrega resultado, né? Compra, entrega resultado. Cara, compra, a gente vai ver que é assim, né? Se compras, se a área de compras, o departamento de compras, ele não for encarado realmente como estratégia, você não trata o fornecedor como parceiro. Né? Você compra bem uma única vez, ou você vai comprar até o teu fornecedor arrumar um outro cliente que compre melhor o produto dele. Né? Então a gente tem que entender que o fornecedor, ele é parceiro, ele é estratégico, porque o fornecedor do teu fornecedor também é estratégico. E hoje não. Acho que nas últimas 2 décadas se fala bastante sobre supply chain, que é a cadeia de suprimentos. Então não se fala e não se olha mais quem fornece o produto ou serviço. Você tem que olhar a cadeia como um todo. Né? Você tem que buscar até a matéria-prima dos fornecedores que te fornece aquele produto que você está comprando. Porque qualquer oscilação na tua cadeia de abastecimento, você pode ter um impacto em prazo, impacto em custo, você pode ter até mesmo um impacto de perder fornecedores, né? Quebra de fornecedores. Então, e dali derivam as estratégias. Um outro ponto importante é você comprar. Apesar do teu cliente ser parceiro, do teu fornecedor ser parceiro, você tem que comprar e não tratá-lo como parceiro e fazer tudo o que ele quer, né? Senão ele vende para você, né? Então ele é legal, ok, mas quem está, na verdade, na relação ali é ele que está vendendo, né? Que a gente viu na semana passada. Não é você que está comprando. Tá? Na busca desses parceiros, é importante você dominar todo esse negócio, né? Que você está inserido, ou o teu fornecedor está inserido, e que você também consiga desenvolver novos produtos e serviços dentro dessa cadeia e até mesmo para a tua empresa. Né? Então, olha que estratégico que é a compra. Né? Se a gente tem uma produção e tem uma área de desenvolvimento de produto, normalmente essa área de desenvolvimento de produto ele vai atrás de novos produtos, né? Matérias-primas e etc. Mas quando você não tem desenvolvimento de novos produtos, você já tem um produto de linha, a área de compras ela pode ser estratégica para buscar esses novos parceiros e eventualmente com eles trazer novos produtos para que sejam estudados e consumidos dentro da cadeia produtiva. E aí a gente entra numa relação saudável, mas que também esteja em comum acordo com a tua estratégia corporativa. Né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa antes de ir para o próximo. Não, eu quero sim. Eu acho que nessa parceria é importante, em alguns momentos, eu tenho que compartilhar com esse parceiro, com esse fornecedor, o meu cronograma, o meu resultado ali, né, que eu espero. Acho que esse alinhamento é muito importante, né? Ele faz parte desse processo do meu resultado. Então, como processo, ele tem que entender os meus cronogramas e juntos ali a gente buscar esse resultado. Isso aí. Bacana, né? Porque às vezes o produto atende e o cronograma não bate, ou vice-versa, né? Isso daí é bem bacana, esse alinhamento, deixar bem claro. É isso aí. Tem que deixar isso claro, essa expectativa, né? E juntos descobrir. Hoje, a relação, tudo é muito urgente, né? E, de fato, pela tecnologia, então, hoje tudo é muito urgente. Quando o cliente nos procura, é tudo muito urgente. Então, isso tem que ter essa comunicação, esse relacionamento muito forte. É isso que eu ia falar, relacionamento. Né? Eu acho que mais para frente o Kleber vai apresentar algo falando já do processo, né? Mas para o processo, eu acho que vai ficar claro que para todo o processo que for desenhado, mapeado, implantado, o fornecedor, se o fornecedor não estiver alinhado com aquele processo bem provável que vai ter algumas dificuldades de executar na sua plenitude, né? De eficiência, né? Aliás, eu vivo falando, né? Quando a gente fala de processo, mapeamento de processo, todo mundo pensa em desenhar a caixinha, né? Que é o que a gente abomina, né? É claro que as caixinhas tradicionalmente representam as atividades, tem uma representação lógica, tem uma normatização e uma notação específica,
mas tão importante quanto definir o processo é definir a regra. Porque quando você não tem regra para o teu processo, não adianta você ter o processo, porque aí você passa a tratar tudo de forma urgente, né? Tudo é emergencial, e aí você tem mais exceção do que regra. E a gente falou no último webinar, e aqui também cabe, falar dessas regras ou desses objetivos como pontos estratégicos. Então, quando nós olhamos para a área de compras e a gente fala de uma estratégia dentro da corporação e dentro da área de compras, a gente está falando que a estratégia, que também é uma palavra que se perde no tempo, todo mundo fala, você tem que ter estratégia, qual é a tua estratégia? A gente acabou banalizando muito esse conhecimento ou esse conceito, mas a estratégia, ela diz para nós, dentro do conceito racional, que você deve buscar os recursos que você tem, os diferentes tipos e diferentes recursos que você tem, para você chegar nesse objetivo e organizá-los a curto, médio e longo prazo. Então, a tua estratégia, ela não precisa ser para sempre, né? Então, você pode ter estratégias por determinados períodos, até que você consiga atingir essas metas, né? Esses pequenos objetivos. E a consecução desses objetivos definidos faz com que você evolua, que você cresça. Então, as empresas que passam e estabilizam o processo de compras e enterra compras no modelo só de comprar, entra nesse processo automático, o que ela perde? Toda a estratégia que o mercado oferece, toda a estratégia, o plano da compra, da entrega. Então, num momento de crise, a crise não é só a pandemia, né? A pandemia que nós sofremos foi uma grande crise, mas todas as empresas vivem crise. Ou é crise financeira, ou é crise econômica do mercado, ou é crise na recessão de compra ou venda. Fazer a gestão corporativa de empresas é viver nessa montanha russa, né? Não tem nada pronto e nada estável. E quando a gente olha para as estratégias desmembradas, né, nessa visão corporativa, né, as empresas elas têm a visão de expansão, de crescimento, de atingir mercados que ela não atua, ou de oferecer produtos e serviços que ela não tem, então ela busca desenvolver. Mas vamos olhar compras, né? Se eu tenho a minha estratégia corporativa naquela bolinha amarela ali de eficiência produtiva, eu tenho que comprar o mais rápido, não vou ter estoque, ou o mínimo possível, eu tenho que comprar o mais rápido, com baixo custo, porque o meu produto é de baixo valor agregado. Por quê? Porque o meu foco estratégico é eficiência produtiva. Eu tenho que produzir o maior volume, porque o meu produto não tem um grande valor, a concorrência é muito alta, então toda a minha cadeia de suprimentos, todo o meu processo de compras, ele tem que estar norteado com essa visão. Se eu tenho o meu produto diferenciado no mercado, ou o meu serviço é diferenciado no mercado, e o mercado paga um alto valor, né, reconhece essa diferença e paga por isso, se eu conseguir comprar com baixo custo, ok, né, mas não necessariamente eu vou conseguir, porque um produto ou serviço diferenciado requer uma mão de obra diferenciada, requer um material diferenciado, e às vezes você paga mais caro, mas isso é consciente, pela característica que você tem do produto ou serviço que você está comercializando. E tem empresas que trabalham com os dois modelos. Você tem o modelo de alto valor agregado, que deveria ser conciliado com baixo custo de matéria-prima, ou quando você tem eficiência produtiva com diferenciação, onde você consegue escalar a tua compra, né? Ganhar eficiência comprando bastante para você poder ganhar eficiência produtiva com um modelo que ele é híbrido, né? Ele é meio produtizado, que a gente fala. Tá? Vocês querem comentar? Tem alguns pontos importantes ali que eu queria que vocês comentassem. Bom, eu vou usar o meu exemplo. Para nem todos os produtos serve o mesmo esquema. Então, para cada tipo de produto que é necessário dentro da minha empresa, eu preciso adotar uma estratégia diferente. E eu aprendi isso na prática.
E isso tá dando muito certo, e é muito interessante quando a gente segue realmente ali as regras, como funciona. Faz diferença, né? Faz. O que eu queria observar aqui, até anotei para não perder o raciocínio, dentro nós, né, no dia a dia ali, a pessoa de compras, ela tem um processo que é de cotação. Muitas das vezes, né, ela tem que cumprir um procedimento, eu vou ligar para 3 fornecedores e tal, e aí que acho que é um grande ponto. Quando eu enxergo o fornecedor como parceiro, porque se eu automatizo muito esse processo hoje, em algumas experiências que eu tive também como consumidor ou como comprador de serviço, é que um dos fornecedores, quando eu entrei nesse processo para fazer cotação, ele falou, olha, eu não dou simplesmente, eu estou vendendo um produto, eu não vou dar simplesmente esse meu preço para você, eu quero entender o resultado que você quer chegar, porque ele quis entregar resultado para mim, ele não quis entregar o produto, ele já queria entender, não vou te dar o preço antes de eu entender o teu processo, para mim entrar como parceiro, aí eu vou querer ajudar você no teu resultado, que esse produto vai te entregar para o teu objetivo. Então, veja que até alguns fornecedores já têm essa pegada de ser olhado como parceiro, e ele quer entrar como parceiro. Ele não quer entrar no processo simplesmente para dar preço, né? É diferente, né? Aí e alguns já têm essa... É a visão cruzada, né? Semana passada a gente falou do processo comercial, né? Que você precisa ter essa visão, né, para quem você está vendendo, mas quem também está comprando também precisa ter essa visão, até mesmo para instigar, né? Até mesmo para instigar, porque não é natural. Em termos de mercado, todo mundo busca a bolinha amarela. É o ganho de eficiência produtiva. Eu tenho que produzir cada vez mais com menor custo, e etc, etc, etc. E a hora que você entra, e a gente vai ver no 24º webinar, falando de produção, falando de fábrica, nós vamos falar da indústria 4.0, e a indústria 4.0, ela desencadeia um processo através da venda que permite que um produto diferenciado seja produzido com alta eficiência produtiva, ou busca-se isso. Então, quando você entra no site da Nike e escolhe a cor do seu tênis, e ele chega no mesmo prazo de um tênis padrão que a Nike entrega, é uma eficiência produtiva com um produto diferenciado. Quando você manda a tua imagem para sair impressa lá no tênis e você recebe na tua casa, é onde você busca essa eficiência produtiva, buscando exatamente entrar no mercado de indústria 4.0. Como é que fica a compra desse produto? Muitas vezes, esse parceiro de compras, que é o fornecedor, ele tem que ter um estoque dentro da tua empresa. Ele não faz a operação logística, ele deixa um estoque local, abastece esse estoque local, que é o material em consignação, né, para que você faça o consumo cada vez mais rápido. Esse estoque parado localmente custa para ele. É ele que está bancando, não foi você que comprou e está lá estocado. Olha a parceria, olha a estratégia. Então, a cadeia toda tem que estar fortalecida e abastecida, né? E aqui... Fala, Leandro. Eu estou vendo aqui no texto, né, o Centro de Serviços Compartilhado, que eu tive uma experiência bacana, eu queria compartilhar. Quando a gente fala de Centro de Serviços Compartilhado, então, dentro do contexto, já tinha uma área de compras dentro desse CSC, estruturado ali, pessoas, processos, tecnologia, com regras, com procedimento. Mas eu me lembro, eu num papel de gestão de projetos, navegando do estratégico ao operacional, eu tinha essa abertura com essa área de compras, com essa área de suprimentos dentro do Centro de Serviço Compartilhado, e a gente conseguia discutir junto essa comunicação, o cronograma com os fornecedores, porque se você não estiver bem alinhado com quem está comprando, e ter essa flexibilidade, apesar dos procedimentos, você não vai buscar o resultado. E essa área de compras, esse CSC, essa área de suprimentos ali dentro dessa estrutura de CSC, ele tinha essa flexibilização.
permitia que eu, no papel ali de gestor de projeto, ou conduzindo esse processo, né, trabalhar, jogar junto, né? Vamos jogar junto. É isso. Isso aí. E aí... Eu acho que o compras dentro de um CSC permite o compras ser mais especialista em compras do que o gerente de projetos. O gerente de projetos, ele é responsável pelo aquilo que está sendo adquirido pelo projeto? Sim, ele é responsável, ele é o principal responsável. Mas uma área de compras apoiando esse gestor de projetos, com certeza ela vai trazer um know-how para ajudar ele. Ele tem boa noção, ótimas noções, mas um especialista é sempre bem-vindo, né? Muito, é isso mesmo, Rei, concordo. E a gente vai falando aqui, se bobear o webinar vai bater às 19 horas, mas não por causa de vocês, por minha causa, porque o Reinaldo falou isso, eu lembrei, quando a gente fala que a organização ele é um organismo, né, e a gente faz uma analogia com o nosso corpo humano, isso que você falou, Reinaldo, quando você tem uma área de projetos, uma área de planejamento que não tem um compras ativo, sobra uma baita responsabilidade para projeto, para planejamento, que muitas vezes ele não vai conseguir fazer o trabalho da área de compras por completo. Então, assim como o nosso organismo, né, se a gente faz, enfim, coisas, né, corre demais, come demais, bebe demais, né, a parte do nosso organismo vai sofrendo, né, cada hora uma parte, assim também são as corporações, são as organizações. Então, se você não tem um compras ativo, num caso desse de projeto ou planejamento, ele sobrecarrega mais um conjunto de atividades pelo fato de compras não estar sendo proativo, né? E o centro de serviço compartilhado, ele é aquilo que você falou, ele tende a criar essa eficiência, né? Principalmente quando você tem vários braços dentro da organização, né? Vários estabelecimentos, várias empresas. O centro de serviço compartilhado no compras, ele ganha poder, né? Porque você sumariza a compra, tem poder de negociação, você tem um planejamento estratégico de entrega, de abastecimento, do que você ter esse custo em cada local, em cada ponta, né? E aí, a hora que a gente desmembra o estratégico no tático, né, indo para o nível de organização da gestão, a gente lembra que as empresas deveriam manter o comitê estratégico, não só no período de crise, né? Então, é bem engraçado, porque quando entrou a pandemia, eu participei de algumas lives, de algumas reuniões, e todo mundo falava, olha, a primeira coisa que as empresas precisam fazer é criar o comitê de crise. Porque aí o comitê de crise que vai buscar organizar as despesas, mercados novos e etc. Mas aí a gente se pergunta, né? Toda empresa, independente do tamanho, deveria ter um comitê estratégico, né? Nem que seja com sócios, nem que seja com os gestores, porque o comitê estratégico também olha a crise, também olha os problemas que estão acontecendo. Mas, de novo, né? A gente só vai ver que tem problema quando ele ficar evidente, né? Então vem uma crise e aí a gente descobre que a gente não tem o comitê estratégico ativo. Dentro dessa organização, pessoal, eu queria que vocês comentassem sobre a organização das equipes de compras, da parte tática, da definição de regras de negócio, que é o que nós estamos falando aqui, né? A gente sabe que uma empresa não é igual a outra. Então, quando a gente fala de compras, né? Compras parece ser igual em qualquer lugar, mas a cadeia de abastecimento muda a relação dos fornecedores, muda a forma de negociação. Dependendo do mercado que você está, você não sabe se você usa o preço bruto ou o preço líquido, se você coloca junto o frete, se você tem rastreabilidade do produto para você poder garantir uma troca em garantia, né, que faz parte do processo de compras. Então, assim, não tem regra. O que tem são referências de processo que a gente utiliza, que a gente põe na mesa e a gente acelera esse entendimento de processo e negócio dentro das organizações, tá certo?
Eu sei que vocês têm pontos importantes aí para comentar, principalmente aí no SWOT, nas regras. Fazer um comentário. Acho que o compras ele vai contribuir diante do nosso SWOT quando, eu acho que em todas as etapas dela, né? Quando a gente cruzar as oportunidades com as forças, onde, vamos pensar assim, né? Que é onde a gente tem que fazer gol, né? Onde a empresa tem que ir para cima e buscar o resultado ali. Então, ele sendo envolvido nisso daí, com certeza ele vai trazer bons custos, ótimas parcerias, vai conseguir trazer muito ganho escalável, né? Mas ele também pode se deparar em alguns momentos que ele tem fraquezas, pontos fracos diante de ameaças, onde, vamos pensar assim, ele pode contribuir por uma tomada de decisão mais defensiva, né? Onde a gente fala de ações que saem até do escopo executivo. Pode ter um escopo maior, de alta administração, como um fornecedor eu tenho uma fraqueza de tal tipo de serviço, e além disso a gente tem uma ameaça de não ter esse serviço. Além de eu ter ter um serviço fraco, eu tenho a ameaça de não ter ele ainda, e meu produto não ser entregue, não ser desenvolvido por causa disso. Então, pode ter pode ir para uma decisão até de estar anexando esse serviço, a empresa poder estar passar a fazer isso. Mas quem vai dar essa visão, quem pode dar essa visão, não pode dizer assim, não deixar uma decisão prematura, né, uma decisão mais trabalhada, uma decisão mais madura, uma área especializada em compras, ela consegue mostrar um plano e falar, olha, a longo prazo compensa a gente deixar de ir externo e ir para uma linha de trabalho, de fornecimento interno disso. É isso aí. O que eu destaco, assim, na aplicação, né, da metodologia, SWOT, da ferramenta, que é importante envolver as pessoas da minha equipe e aquele ouvir, né? Quando a gente entra num processo desse, é ouvir, é o relacionamento. Eu acho muito bacana essa questão aqui da cultura da empresa, a cultura daquele local, daquele departamento, é o respeito quando a gente entra na casa de alguém também, né? Assim, enfim, eu acho que na aplicação da metodologia tem que ter essa condução, né? Quem está conduzindo esse processo. Ana, você ia falar, Ana? Eu ia falar. Na empresa em que eu atuo, não tinha setor de compras. E eu levei isso para a empresa, né, no início da pandemia, e a gente precisava fechar uma torneira que era gigante, e a empresa sempre teve assim, mas compras não é só comprar? E não, compras não é só comprar, não é tão simples assim quanto as pessoas pensam. E eu estou conseguindo mostrar os resultados para a empresa e eles estão conseguindo enxergar o quanto compras é importante e faz uma grande diferença na empresa. Então, está sendo muito bacana. Poxa, que legal. Legal. É totalmente ligado ali com o financeiro e com o resultado, né? A gente esquecer disso, né? Porque, às vezes, a gente briga muito com o preço de salário de funcionário ou, então, outras demandas, assim, sendo que a gente podia diminuir ali o custo da matéria-prima, de um serviço, de outro lado, né, que está gastando ali o valor da empresa, né, o custo alto da empresa. Com pequenas coisas que você acha que não faz diferença, quando você coloca na ponta do lápis, você vê no final do mês, no final do ano, como é gigante, é gritante, né, o número. Aí entra nessa tela, tudo isso que vocês estão falando me remete a pensar que a gente precisa ter gestão. Se a gente não tem gestão, a gente não sabe o que a gente está perdendo ou deixando de ganhar, né? Então, é importantíssimo isso que vocês estão falando, porque o resultado não só
ele traz um ganho, né, financeiro, mas você também tem a oportunidade de melhorar o caixa da empresa, né? Você torna a empresa mais saudável financeiramente, equilibrando essas compras, né? Faz assim, super sentido essas ligações das áreas, porque primeiro que o processo de compra, da forma como a gente enxerga, ele é um macro processo, né? Os processos que derivam dele, que é o plano, a compra e o recebimento, são os processos do macro processo de compra. E compra não anda sozinho, né? Ele anda de braço dado ali com a parte logística, com o processo logístico, que não deixa também, né, quando você compra transporte, a movimentação de material também tem o processo de compra, mas ele está ligado com o processo, por incrível que pareça, com o processo comercial, principalmente quando você pega operações de revenda de produto, né? E quando você entra numa época de pandemia, né? O exemplo da Magazine Luiza é o típico exemplo desse, né? A Magalu, uma das coisas que eles fizeram foi abrir o portal de compras, né, deles, não é o e-commerce. Esqueci a palavra agora, se vocês me ajudarem. Marketplace. Eles abriram o portal deles, que é o Marketplace, trazendo vendedores para vender produtos dentro do portal deles, né? Então, era compra com venda, você é o intermediador, e tem muita empresa que opera desse jeito, ele não transforma nada, né? O Marketplace, inclusive, é isso, né? Quando você entra lá no site e você procura um produto e você encontra ele repetidas vezes, se você prestar atenção, são fornecedores diferentes, né? Mas o processo de compra também está ligado com o processo financeiro, com o processo administrativo, fabril e prestação de serviços, né? A gente vai entrar agora numa reta final, a gente tem aí 10 minutos antes de ir para as dicas do especialista, e o que a gente vai falar agora, ele está pautado na metodologia CIPOC, que é a que a gente adota como regra para que a gente possa entender o processo, né, que é o P de Process, que é o que está no meio. E a gente sempre entende que todo processo, para ele ser executado, ele tem que ter uma entrada, seja ela qual for, uma informação, enfim, algum conteúdo, para que você possa executar o teu trabalho. E o teu processo gera o output, que gera alguma informação, algum conteúdo. E a origem da informação do input é o supplier, que é o fornecedor, e a saída é o customer, que é o cliente. Então isso forma essa palavra CIPOC, que quer dizer exatamente isso, né? Supplier, Input, Process, Output, Customer. Esse é um método bacana que permite a gente, por exemplo, pegar um macro processo de compra e entender que ele tem a entrada, o processo e a saída. Eu costumo dizer que tudo gira em torno de 3, né? A gente fala de 3 meses de experiência, 3 anos para a empresa poder ganhar maturidade. Não é sempre assim? Por quê? Verdade. Porque o primeiro ciclo, que é a entrada, é quando você tem o autoconhecimento, o reconhecimento e a definição. O segundo momento é o meio, que é o processo, que é quando você põe em prática. E o terceiro ciclo é quando você colhe o resultado do processo, né? Então ele pode ser forçosamente um número místico ali, mas ele tem um sentido, né? Então o macro processo de compras tem esses 3 processos que a gente vai ver na sequência. E como base desse conceito, é legal a gente trazer uma visão que é o seguinte, né? O departamento de compras, ou a área de compras, ela deveria trazer para a empresa um questionamento sobre a criação de centro de custo ou centro de resultado, de uma forma correta ou adequada, para que as compras já viessem classificadas, né? Muitas empresas compram produtos ou serviços e passam a classificar na hora de pagar. Não, esse processo começa no plano. Exatamente porque se você tem uma classificação de material e serviço, você consegue medir melhor aonde que eu estou gastando mais ou aonde que eu vou gastar mais. E isso faz parte do planejamento de compras. E um outro ponto muito importante, a Juliana Rezende participou do 3º webinar com a gente, ela é especialista na parte tributária,
e ela deu uma aula para a gente falando exatamente sobre a estratégia de compras, principalmente quando você tem, pelo regime tributário, períodos de fechamento, né, trimestrais ou semestrais dos impostos, e que se você vende bastante num período e compra pouco, você estrategicamente está fazendo a empresa pagar impostos naquele período maiores do que se você equilibrasse com a compra. Então, a hora que você pega o exercício do ano, essas coisas se equilibram. Mas para uma empresa que busca caixa, você pagar menos tributo, equilibrando a compra com a venda, é extremamente estratégico. E ela, quem tiver a oportunidade de assistir o terceiro webinar, ela deu uma aula sobre isso, porque é exatamente isso. Muitas empresas preferem vender, não olham para o pagamento de imposto e, portanto, não olham para a estratégia de quando comprar, para você equilibrar, né, o crédito dos impostos. Puta, isso é extremamente relevante e, independente da área fiscal, tributária, a área de compras, ela pode ter essa visão estratégica, né? Isso é muito bacana. Isso é legal. Legal, né? Evita um furo no caixa, né? Evita um furo, um recorrer a um crédito, né? Recorrer a um outro recurso, porque tem as outras contas, né? A gente já toma um tombo aí de imposto. O imposto não tem conversa, né? Não tem negociação, né? Cara, não tem. Você vê como é um negócio maluco? E aí as empresas, elas, exatamente por não ter uma estratégia definida e não desmembrar isso na organização do processo de compras, e compras fica à margem, né? Vai lá e compra, né? Ela tem que ser estratégico, ela tem que participar das reuniões estratégicas, do que eu vou comprar, quando que eu vou comprar, por que eu vou comprar, e aí fazer esse equilíbrio de balança de tributos. E aí a gente está falando assim, né? É importante deixar claro, porque tem pessoas que estão acompanhando a gente que pode achar isso um absurdo, porque talvez tenha uma área fiscal, um departamento fiscal, tributário, contábil dentro da empresa. Mas pode ser que tenha uma outra parte que está assistindo, que está tendo uma sacada, porque é terceirizado o escritório contábil, é terceirizado a parte de tributação. E aí a gente também comentou nesse webinar o quanto o escritório contábil deixou de ser estratégico, né? Ele deveria ser consultivo, ele deveria buscar alertar sobre isso. Mas não, ele virou um escritório contábil para preparar as guias, para alertar o pagamento de impostos, a tributação, a parte operacional. Então, isso que a gente está falando, cara, eu diria que é uma mega dica para quem está dentro desse regime tributário, que nunca olhou para isso e que, de repente, tem o escritório contábil que é muito operacional. Fala aí, Tamir. Ainda hoje eu estava falando com o nosso escritório de contabilidade, ele faz essa assessoria tributária bem bacana, e ele me orientou, né? Às vezes a gente compra o mesmo produto em 2 fornecedores diferentes, e um dá o crédito de ICMS bem maior do que o outro. Então, mesmo que às vezes o preço é igual, um pouquinho maior, mas mesmo assim compensa comprar naquele fornecedor por causa do ICMS de crédito e alíquota e tudo mais. E também essa diferencial de alíquota de estados também interfere muito também no resultado. A gente leva um susto quando chegam os impostos. Você sabe que isso você sabe que isso é planejamento? Porque muita gente acha que comprar é imediatista e aí esquece dos tributos. Isso faz parte também do planejamento. Isso deriva dentro do plano que a gente vai ver aqui, de exatamente você fazer o equilíbrio das despesas, né, de compra. Fala aí, Leandro. Me chamou a atenção aqui um ponto que eu faço uma observação e achei interessante. Pelo menos você colocou 4 indicadores, mas como exemplo aqui. Mas acho que da importância da gente olhar nunca o indicador sozinho, né? Sempre a relação entre eles. E nesse contexto que você falou, então acho que o indicador é fundamental e temos que olhar, e muitas vezes é isso. Até para mim fazer um comissionamento de um determinado serviço, às vezes eu olho 4, 5 indicadores para fazer esse comissionamento para uma pessoa da minha equipe, enfim.
Mas é isso, é que eu observei que os slides você sempre coloca mais de 4, 5, enfim. Mas essa observação. Ó, só para vocês entenderem, tá? A gente está batendo alguns recordes aqui. O Natanael tá bombando com as observações dele. A Natália falou que a gente pode ficar até às 19 horas, que tá super bom. O Marcos também. Então assim, ó, vamos seguindo o nosso ritmo aqui, mas só estou trazendo para vocês um pouco do calor da turma aqui. Eu acho que tá bem rico, tá? Eu agradeço antecipadamente a participação de vocês, porque são ótimas dicas já. Quando a gente olha o processo de gestão de plano, e obviamente que aqui a gente não vai ter nem tempo e nem visual, né? Porque não dá para ler. Quem estiver assistindo no celular só vai ver cores, né? Não vai conseguir ler nada. Mas aí é proposital, tá, pessoal? Porque aí depois as pessoas vão lá no YouTube, vão se inscrever, vão abrir a telona. Isso é proposital, tá? É estratégico. Mas qual que é a ideia aqui? É mostrar o CIPOC, as caixinhas, né? As setinhas verdes, elas representam os subprocessos, tá? Dentro do processo de plano. E aqui também são referências, não é regra. E as caixinhas amarelas, elas representam as origens, né? Fornecedor das informações e o destino, o cliente que recebe as informações. O que é importante? Muitas vezes a gente esquece que o fornecedor do compras, ele só é o externo. Eu tenho fornecedores de áreas internas também. Tá certo? Então, quando a gente fala do CIPOC fornecedor, o compras tem o seu fornecedor externo, mas o compras também tem o seu fornecedor interno. Você quer ver? Quando eu planejo a compra, eu preciso da minha área de PCP como fornecedor de informações do que eu vou comprar. Eu preciso da minha área financeira para que eu veja exatamente como é que está o meu fluxo de caixa. Eu preciso da minha área administrativa para me passar corporativamente os orçamentos, os limites orçamentários. Preciso da minha área de estoque para falar para mim se eu tenho capacidade para armazenar aquilo que eu estou planejando comprar. Porque se o PCP, que é a área de planejamento e controle da produção, precisa de um volume muito elevado para compras durante um período, se eu não tenho capacidade física, eu tenho que ter inteligência de armazenamento para eu poder comprar fracionado. E aí, né, Ana, depois o pessoal vem falar que comprar é só comprar, né? Exatamente. Tá aí a prova viva de como uma empresa é um organismo, né? Que depende de vários setores para andar bem junto. E muitas vezes as empresas não dão valor para todos esses setores, né? Acha que uma pessoa só consegue fazer tudo, e não é bem assim. A gente precisa de todos os setores desse organismo funcionando para a gente conseguir acompanhar bem, para a empresa ter uma saúde bacana, né? Então, assim, compras é muito importante e precisa andar junto com todos os outros setores da empresa. Compras não é só compras. Não é. Aqui no cantinho, né, e a Thalita vai poder falar alguns indicadores aqui, né, Thalita? A gente conversou um pouco deles, mas todo o processo precisa ter os seus indicadores para que a gente possa medir a eficiência, para que a gente consiga corrigir a rota, porque gestão é isso. Na hora que a gente vai para gestão é corrigir rota. Gestão não é ser reativo, né? O gestor que é reativo, ele passa a ser executor. Então, a gente precisa perseguir o resultado e os indicadores como assertividade na entrega. Assertividade é prazo, quantidade, produto, qualidade, tempo médio de compras, né? Então, se eu tenho o meu fornecedor como um parceiro e ele está saudável dentro da cadeia de suprimentos, eu posso pedir para ele fornecer uma quantidade X rapidamente para mim. Mas isso é pré-combinado, né? E esse tempo médio de compras, quando ele é cada vez menor, significa que compras está ativo, né? Você imagina você ligar para um fornecedor hoje, você precisa de uma matéria-prima ou de algum serviço para segunda, hoje é quinta, e o volume que você quer, ele talvez não consiga te atender. Como que ele vai te dar prioridade? Eu só vejo uma forma, é você pagando mais caro, né? Porque aí ele vai
vender melhor para você aquilo que ele pode te entregar. Então você precisa ter um bom plano. Agora, se você traz esse plano numa visão a médio e longo prazo para o teu fornecedor, ele também consegue se organizar, né? Esse outro... Ou até, Kleber, ele se planejar ele planejar o crescimento dele, né? Para te atender, ele vendo que você é um... Ele sabe, ele conhece o teu planejamento, ele sabe onde você está indo. Então, nossa, eu posso ir com esse cara, eu posso ir junto. Essa é a relação honesta, né? Existem casos que as empresas investem nos fornecedores e isso é representado... eu circulei ali os pontos principais, tá? Para que a gente foque na discussão, mas isso que o Reinaldo falou é verdade, porque também estrategicamente, às vezes você precisa elevar o nível de qualidade de abastecimento do teu fornecedor. E às vezes o teu fornecedor não tem financeiramente condições de investir em maquinário, em treinamento e etc. Então, se você tem um bom relacionamento com o teu fornecedor, às vezes, e eu já vi isso acontecer no mercado, você investe no teu fornecedor para que ele tenha uma melhor qualidade para fornecer esse produto para você, né? Essa, eu diria que é uma relação extremamente parceira, aquela dívida eterna, né? E esse primeiro círculo que está ali da esquerda para a direita, ele diz isso. Quando você planeja a compra, muita gente esquece, né? Você também precisa ter as especificações de qualidade daquilo que você precisa comprar. Porque é muito fácil, depois que você comprou, alguém vir, né? Falar, pô, mas você comprou errado. Olha aqui, que fornecedor ruim. Né? Mas, enfim, se a gente está comprando e a gente não tem ainda essa expertise, o que eu preciso? Eu preciso de informação de quem vai usar o produto ou o serviço. E cada vez mais eu tendo essa informação, eu consigo melhorar e filtrar os fornecedores que geram esse produto e serviço, né? Essa qualidade. Kleber, aproveitando a oportunidade que você colocou aqui, o CIPOC, essa metodologia aí de ponta a ponta, né? Eu digo que, cara, também é uma outra oportunidade quando trabalhamos com as equipes, com as nossas pessoas ali, dela olhar aquela área dela, ó, minha área é minha área de compras, né? Nesse momento, meu departamento de compras, mas é o meu negócio, e as pessoas que fazem parte dessa área, dessa entrega de resultado, cara, é uma outra oportunidade muito legal de trabalhar a ferramenta, a pessoa ter uma visão holística, uma visão do todo. É bem bacana quando tem oportunidade de ir com o Flipchart, trabalhar com a equipe, essa visão do todo aí no CIPOC. Então, foi uma experiência bacana que eu tive, que eu quero só compartilhar também. Isso aí. O que a gente tem nesse processo aí? Quem falou? Thalita? Sobre os indicadores aqui, né, que também a gente estava comentando, esse aqui de sumarização eu achei muito interessante, porque vem de sumário, né? Já entra na estratégia, passa pelo planejamento ali, de você catalogar ali o que você precisa ao longo de um período, para não ficar aquelas compras desalinhadas, e cada hora chega uma coisa, todo dia tem que comprar, e todo, né? Eu achei bem bacana esse indicador aí, que eu acho que se a gente bater em cima disso, dá um resultado bem bacana. Bacana e prático, né? Porque é isso que você falou. A sumarização vou pôr uma regra, toda segunda-feira eu vou comprar material de escritório, coisas bestas. Toda segunda tarde eu vou comprar material de limpeza. Então, assim, eu não fico comprando conforme vai acabando. A gente estrutura uma regra, todos da organização precisam seguir, né? E aí é onde você inverte o papel, né? Quando você tem o compras passivo, o compras ele tem que comprar tudo para ontem, tudo rápido, ele vai para o operacional. A gente está falando, não, vai para a gestão, vai para o estratégico, sumariza. Senão as informações vêm de baixo assim, dos setores que precisam, e a gente tem que correr para atender todo mundo. Agora, se a gente já faz a estratégia, já
de acordo com a estratégia da empresa também, né, que muda muito se é varejo, se é atacado, se quer o resultado a curto, né, de prazo, né, e tudo mais. Então, aí a gente pensa, e também na parte da como a gente quer receber essa informação do que precisa ser comprado. Então, se a gente já padronizar essa informação, essa forma de receber essa informação, igual o Kleber falou. Um procedimento, né? Um protocolo, um procedimento operacional. Isso, com as regras, com o procedimento, né? Aí já facilita muito, porque aí todo mundo já sabe que tem que ser daquela forma, todo dia tal, todo mundo faz as solicitações e já faz a gestão ali, a gente já consegue planejar o fluxo de caixa melhor, já consegue planejar as entregas para o cliente melhor, e tudo vai se encaixando. Bem bacana. Olha que bacana, né? A gente falou da sumarização e ela acontece dentro do cenário de plano, mas a inteligência da sumarização, para nós, ela acontece dentro da compra, que já é o meio do processo, quando eu vou comprar. E assim como eu tenho essa sumarização, tem outros 2 pontos importantes, né? Que a gente também pede muita atenção. São as aprovações, e tem muitas empresas que não criam critérios de aprovação do que está sendo solicitado, aprovação das cotações, aprovação da compra. Oi? Seria o fluxo de aprovação, esse workflow? Fluxo de aprovação, workflow, ou, por exemplo, estabelecer regras e limites para tipos de produto. Tá? Para despesa, eu tenho uma regra, para ativo, eu tenho uma regra, para matéria-prima, eu tenho uma regra, para serviço, eu tenho uma regra. Então, ter esses critérios de aprovação, porque 10 mil reais para você comprar em despesa pode ser muito alto, mas 10 mil reais para você comprar em matéria-prima pode ser muito baixo. Então, você tem que ter esses critérios. E muitas vezes, se você compra um ativo ou tem um produto com extrema especificidade, né, que tem uma característica técnica, você precisa ter uma pré-aprovação ou uma parte da aprovação por alguém técnico, que permite você comprar com tranquilidade, né? Então, existe uma cadeia que vem lá do planejamento, com aquela especificação técnica, para você garantir a qualidade do fornecedor e saber também qual é a especificidade do produto que você está comprando ou do serviço, que garanta o recebimento. Né? Não adianta você fazer um bom planejamento, uma boa compra e chegar a algo que você não quer. Chegou certo, no valor certo, mas o produto ou o serviço errado. Não adianta. Né? E um outro ponto importante que... Oi, fala aí, Reinaldo. Você? Não, especificação errada, só complementar, uma especificação errada. Muda tudo, né? Matou tudo. Matou tudo, cara. Matou tudo. E aí que é o X da questão, né? Porque assim, ó, compra rápido. E aí o cara de compras compra, não olha para tudo isso. Aí ele compra o que o cara pediu. Ele ficou cego, porque ele não teve tempo de planejar, ele poderia ter outras opções. Ele comprou mais barato, chegou, tá errado, volta. Aí dali para frente, galera, capotou tudo, né? Capotou tudo. Então, esse é um trabalho que vem de cima para baixo, é um trabalho de gestão que vem na conscientização do trabalho que precisa ser feito. Tem um outro ponto importante dentro desse fluxo aí, que muitas empresas não fazem, que é analisar de forma adequada os preços, comparar os preços dos seus fornecedores de forma adequada. Então, é muito comum você não considerar todas as condições para você comparar os preços. Vai naquela definição de regra. Se eu tenho ou não tributo, se eu tenho ou não frete, se eu tenho ou não garantias, né? Então, às vezes você tem um fornecedor que ele não te dá a garantia e que você, se precisar, você tem que pagar avulso. E o outro não, o outro já tem tudo com garantia. Como que você vai fazer essa análise? Se você está sem esse critério, você vai pelo menor preço, né? Então, assim, muito cuidado, muita atenção para fazer essa análise comparativa,
para que você realmente tenha uma visão ampla e aí tenha assertividade na compra, né? Um dos indicadores que a gente pulou, mas ele é 2, na verdade, que são importantes, é você ter o ciclo de compra, que é o tempo médio que você leva para comprar, desde o plano, contactar o fornecedor até esse material chegar à tua empresa. Então, o comparativo de preço também entra, assim como a condição de pagamento também entra. Tem um fornecedor que é mais barato, mas é à vista, ou é em 2 vezes. Né? O outro ele é mais caro, mas é em 10 vezes. Então, se você também não olhar o teu fluxo de caixa para ver se você vai tomar dinheiro em banco ou não, como é que está o equilíbrio financeiro da tua empresa, você pode estar fazendo uma boa compra, mas a tua empresa está perdendo alguns centavinhos ali, que a gente vai ver na semana que vem falando do fluxo de caixa, né? E um outro indicador é o IQF, que não está aqui, está na tela anterior, que é um índice de qualidade ou de qualificação do fornecedor. Tá? Então, se o meu fornecedor ele me entrega aquele produto que eu comprei, com as especificações que eu comprei, com todas as características de produto ou serviço, eu estabeleço um índice que facilita muito na hora de eu tomar uma decisão. Então, muitas empresas não fazem isso. Então, as empresas, elas fazem mais ou menos o seguinte: eu não vou comprar desse fornecedor porque eu já tive um problema. Tá, mas qual foi o problema, qual foi o peso desse problema e qual foi esse problema dentro de todos os recebimentos, de todas as compras que você teve dele? Né? A gente lembra do que é ruim. E às vezes o último cara que entregou bom, a gente reforça, mas ele teve um histórico muito ruim. Então, esse índice ele serve para que você mantenha viva essa análise e que você rapidamente priorize os teus fornecedores olhando esse QF, esse índice de qualificação desse fornecedor. Essa é uma teoria que, se vocês colocarem lá no Google, vocês vão ver o IQF, tabela NQA, índice de qualidade aceitável do teu produto, onde você estabelece alguns indicadores, né, de aceitação do produto ou serviço. E nesse momento, tá, a hora que a gente fala no detalhe da gestão de compras, a gente não pode esquecer que a hora que eu comprei, que é o resultado desse processo, eu já firmei um compromisso com o meu fornecedor, eu já tenho uma chancela com ele, né? E aí eu tenho um compromisso já previsto a pagar, mesmo não recebendo, ele é provisionado e ele vai ser previsto na hora que eu receber a nota. Vocês têm algum comentário? Não? Então, Evolução do preço de compra, né? Também tem que ficar de olho em se for produto importado, alguma coisa no dólar, né, no euro. Nosso ramo tem muito disso. E agora com a pandemia estourou mais ainda, né? Os preços de importações e mais. Isso daí é bem bacana também. A evolução do preço de compra. Às vezes é bom já estocar, ou então esperar mais um pouco para comprar, ficar de olho. Você vê, é puramente estratégico, Thalita, isso que você falou. Puramente estratégico, porque nada melhor do que o cara de compras, né, a pessoa de compras, né, o departamento de compras, para saber se eu compro, né, bolsa de valores, né, eu invisto agora, não invisto, aonde que eu invisto, como que eu compro. Então eu tenho que ter alguns indicadores, né, giro de estoque, consumo médio, olhar para essa visão de plano, que parte é feita no PCP, parte é feita no planejamento, mas nada impede de você ativamente colaborar exatamente para poder trazer a visão de mercado. Quando a gente vai para o último processo, que é o recebimento e medição, de forma proposital a gente coloca que não é só o receber, é medir também a entrega, porque não necessariamente a compra ela se resume num pedido, pode ser um contrato de compras, né? E o contrato de compras eu negocio uma quantidade para um período longo, por exemplo, para um ano, e aí eu programo as entregas que eu vou receber do meu fornecedor. Então eu já tenho como um pedido guarda-chuva que a gente fala, né? Mas eu tenho uma questão contratual de regra de abastecimento, condições de pagamento e etc.
Nesse último processo, o que a gente destaca? Que além de você receber, e aí não é só receber, você também precisa ter uma programação para recebimento. Então, você precisa, como compras, abastecer quem for receber o produto ou serviço da tua empresa com a programação, tá certo? Para que ninguém seja pego de surpresa, né? Chega uma carreta, ou se chega alguém batendo na porta para prestar um serviço, então tem que ter uma comunicação, tem que ter vinda do plano de compras essa comunicação. Você também tem que ter a conferência. Você precisa garantir no recebimento que chegou nas condições comerciais estabelecidas, tanto financeira, quanto nas condições de pagamento, então é valor e condição de pagamento, e também a quantidade e a especificação técnica, né? Então fazer essa conferência de acordo com o que foi comprado, não simplesmente receber olhando o descritivo do que está na nota. Então existe aí um processo que vem como entrada, que é exatamente esse plano do que foi comprado, com as características técnicas desse produto ou serviço. E 2 pontos importantes. Se a tua empresa opera com um nível de rastreabilidade, também é importante você, no recebimento e na compra, garantir essa identificação de lote, para que você possa ter a entrada corporativamente já com essa identificação. Porque se tem e você não identifica, a hora que vai para o estoque, aquilo se perde, né? Fica tudo igual. E o processo de compras termina quando você tem as integrações entre as áreas que tange a área de recebimento de nota fiscal. Então é a área contábil, a área financeira, a área de estoque, a área de orçamentos, tá certo? Que é onde você recebeu o produto ou serviço, você vai estocar o que é produto, você, se tem despesa e é serviço, você tem a área que consumiu aquele serviço, ela chancelando aquele recebimento, e o compromisso a pagar, lá no final da linha, né? Então, quer dizer, o processo de compras não termina só quando compra, né? Aqui é uma visão geral, tá? A gente já falou muito no detalhe, mas aqui é para aqueles que forem consumir depois offline. Esse material eu vou deixar publicado para fazer download lá no nosso site, tá? Esse material completo do webinar anterior também, algumas pessoas já me pediram. Então aí vocês podem consumir com esse conceito e é uma referência, tá bom? Existe um universo de variáveis ou variações desses processos, mas ele é uma bela referência. E eu acelerei um pouquinho, porque senão a gente vai passar das 19 horas e eu vou para 5 dicas, que aí a gente fala um pouquinho mais, tá bom? Eu vou colocar a vinheta, pessoal. Aí, beleza. Tá todo mundo bonitinho de novo na tela. E agora rindo. Olha lá. Então tá bom. Eu vou ler as 5 dicas e aí vocês vão complementando, porque essa é a etapa final do nosso webinar e como especialistas aí, cada um contribuiu um pouquinho, né? Então, primeira, né, dica, o processo de compras é mais do que comprar, né? Exclamação, né? Não é só comprar, é mais do que comprar em cima de tudo isso que a gente viu. Entenda e defina a sua estratégia corporativa para depois definir a de compras, né? E pensar o compras como uma das chaves de gestão para obter ou para os resultados. E aí? Eu vou começar dizendo assim, tem os nossos colegas aqui dia a dia, né, nessa tarefa aí de compras. Para mim é isso, eu enxergo a área de compras como uma entrega de resultado, como uma área de relacionamento, comunicação, integração, é isso. Essa observação que eu faço. Mais algum? Vou para o próximo. Não. Pode.
É isso aí, eu acho que pensar o compras como uma chave, assim como a gente pensa, a gente tem as outras chaves para os nossos resultados, o compras é mais uma delas e com certeza essa área bem desenvolvida, bem definida, com papéis e responsabilidades e uma competência bem gerida, né, uma competência desenvolvida, com certeza isso é um retorno imediato para a organização. Então, o retorno é tão expressivo como uma venda até, né? Essas coisas têm que andar juntas, né? Vendas é importante, mas depois que você vendeu, é mais importante você entregar o produto e comprar tudo aquilo que você precisa de forma saudável, né? O terceiro é busque desenvolver novos mercados, né? E estabeleça regras e padrões para cotar e aprovar as compras. Não pode cair a qualidade, né? Às vezes a gente compra até de algum restaurante, geralmente restaurante que é bem mais fácil de ver isso. Você compra por uma qualidade, de repente eles abaixam ali, pega algum fornecedor mais barato, alguma coisa, já muda o sabor, já muda ali o jeito de preparar, e isso afeta, né, a qualidade final ali. Então tem que ter a regra e o padrão bem definidos, né, para que não afete a qualidade final. Acho que a questão... Pode falar. É rapidinho, né? Um breve comentário. Acho que a questão de ética, né? A gente tem que ter muita ética dentro de compra. Aí, só fazer uma ponte, Leandro, antes de você falar, que a Natália, a Thalita que a Natália fez um outro comentário aqui, né? Que a Thalita e a Ana falaram. Quando a gente está falando do compras, né? Eu não sei se vocês já vivenciaram, mas eu já vivenciei com frequência, sempre a hora que chega no momento de compra, não tem o dinheiro, né? E aí, quando você tem, por exemplo, projeto, quando você tem um produto que você vendeu, esse produto que você vendeu, ele deveria cobrir as compras que você tem. E aí, por um problema de gestão, você usa o dinheiro de forma inadequada e você acaba comprometendo o caixa e, consequentemente, compromete a compra, que é o primordial para que você possa iniciar o processo fabril ou de entrega ou serviço. E aí, quando a Ana falou de ética, né, é isso, né, quando também passa por isso, né, porque você tem um padrão, você tem um critério, e se você não tem o dinheiro, é um problema, mas que isso não afete essas condições para que você compre o que você precisa. Fala aí, Leandro. Desse item 3, o Rinaldo lembrou um ponto importante, que eu vejo que essa questão, quando a gente fala de regras e padrões, no momento a especificação, né, do que eu vou comprar, porque geralmente quem está comprando recebe a demanda de uma área especialista que tem uma determinada necessidade. Então acho que a especificação é bem importante nessa questão de regras e padrões, né? Isso aí, ó, eu estou monitorando aqui e o Douglas, lá no Facebook, ele está assistindo a gente, eu espero que ele esteja assistindo até agora, mas ele colocou que quando a gente está falando de regras e padrões e aprovar, eu trago uma pergunta dele, porque ele fala assim, ó, qual critério dos 3 orçamentos para você poder cotar e comprar? Vale a pena ou é gasto de energia apenas para satisfazer o dono ou o gestor, né? Aí que pergunta bacana, que tem a ver com a regra aí, né? Depois ele faz outros comentários, que se a gente não conseguir encaixar aqui, a gente responde posterior. Mas encaixa bem, né? Eu não sei se vocês querem responder se vale a pena fazer 3 cotações ou isso é só um critério para agradar o dono da empresa. Eu acho que vale a pena fazer as 3 cotações, até mais cotações, desde que você tenha muito bem definido quais são os indicadores de sucesso teu.
Você fala, isso aqui para mim é relevante, está analisando diante do mercado, se isso atende os meus indicadores, quais são os meus indicadores específicos. Não dá para você pegar querer colocar uma regra geral. Se for só o indicador preço, muitas vezes não vale até a pena mesmo. Porque até vale a pena, você pode fazer um leilão, né? Pegar o valor mais barato que tiver, se só é preço só. Mas tem outros indicadores que tem que ser levado em conta e para aí sim você fazer uma pontuação disso, né? Quais são os indicadores? É difícil falar que cada negócio é uma coisa, né? Cada aquisição é uma coisa, mas os indicadores tem que ter os indicadores, aquilo que é aquilo que garante o sucesso da tua entrega. Mais algum? É isso aí, né? Acho que Oi, Thalita. Acho que vale a pena, sim, a cotação, até porque, ainda mais na minha área, né, de um mês para o outro muda bastante, muda prazo de entrega, muda preço, forma de pagamento, muda algumas características ali da matéria-prima, então acho que é importante, sim, a gente sempre está antenado, e não é só para satisfazer, porque a gente vai fazer gestão também, né, assim, é a ideia aqui, né? A gente fazer a gestão. É isso aí. A quarta dica, depois que o processo e pessoas estiverem alinhadas ao resultado, entenda seus recursos disponíveis e, se necessário, escolha a tecnologia. Realize a integração com as suas pessoas e os parceiros. Importância do alinhamento do cronograma das entregas. Aqui tem um ponto provocativo, porque lá no ciclo, né, se a gente olhar depois, se vocês tiverem a oportunidade de consumir o nosso 9º webinar, as empresas que entendem que a tecnologia deve vir em primeiro momento sem alinhar os processos e as pessoas, isso é provocativo, porque não tem certo ou errado, mas a tecnologia ela tende a acelerar os processos, e quando você não tem o processo definido, você acelera a bagunça. E aí fica muito difícil você reagir com as pessoas mediante as bagunças, porque as pessoas, elas naturalmente não seguem a velocidade da tecnologia, né? Então, quando você tem um volume muito grande de problema, a tendência é as pessoas se enlouquecerem, os processos, né, não acontecerem e você perder resultado. Então aqui é provocativo, né? A gente busca olhar processo, regra e pessoas para que, uma vez esses dois consolidados, busquem a melhor tecnologia ou as melhores ferramentas para o teu processo de compras, né? Aí eu queria ouvir vocês. Acho que a gente tem que ser resiliente e flexível também, né, nesse processo de compra, para conseguir conquistar os fornecedores e andar sempre junto. É isso aí. Problemas vão acontecer, né, Ana? Eu enfrentei esse problema aí com a tecnologia, a gente implantou um software que acelerou, foi isso que o Kleber falou, acelerou os problemas. E aí depois para a gente conseguir parar e pensar onde que a gente ia atacar foi complicado mesmo. E se a gente integra as pessoas ali, o que fazer, como fazer o processo, depois só acrescenta a tecnologia e soma muito melhor. Eu acho que é bem bacana. Tem que ser assim mesmo. Será que eu sou guru, Thalita? Também a gente consegue... eu não também sou guru, a gente consegue escolher a tecnologia da melhor forma, né? Porque senão a tecnologia... Isso que o Kleber me falou também já, que senão a tecnologia dita como a gente tem que fazer. E é o contrário, a gente tem que ditar o que a gente quer que seja feito. Hoje a tecnologia, ela tem muito acesso, né? Você consegue tecnologicamente fazer muita coisa até de forma gratuita. Por isso que a gente tem os ciclos, porque você precisa consumir esses recursos tecnológicos à medida em que você precisa, né? E não ao contrário, né?
Você colocar a tecnologia para dentro e querer que a tua empresa siga essa regra, né? Você mudar uma característica, uma cultura, é muito pesado, né? E as pessoas e processos empoderados pode ser num Excel, que aliás em outubro a gente vai abrir um curso de formação não em Excel, mas também em Excel. Mas você pode fazer o teu processo acontecer com os recursos que você tem. Então, em outubro, a gente vai abrir um curso exatamente para que as pessoas possam entender os limites que elas podem chegar com os recursos disponíveis que tem. Muita gente não sabe o que tem de recurso disponível. Eu costumo falar, e vai ser estou fazendo um spoiler aqui, tá? Porque nas próximas semanas a gente vai lançar. Mas o nosso primeiro ERP, que deveria ser o Enterprise Resource Planning, né? Todo o ERP, é o nosso Excel. É o Excel Resource Planning, né? Quantas empresas não fazem a gestão através do Excel, né? Então é um ERP, né? É um Excel Resource Planning. E você consegue sim ter um mínimo de gestão com esses recursos. É claro que não são confiáveis, enfim, tem N restrições, mas para que você inicie a automatização do teu processo, para que você tenha informação e geração de conteúdo, é um começo, né? Para quem ainda não tem uma condição financeira de investir em alguns ERPs, até se capitalizar, é uma forma. Porque senão você não começa, né? Você não sai, né? Você não anda. É isso? Bom, última dica, vamos lá? Pense sempre no processo como início, meio e fim. Tá? Tudo tem um começo e tem um fim, tem um meio. Né? Não é direto no fim. E a comunicação em todos os níveis é uma comunicação importante, tanto no nível estratégico, tático, como no operacional. Né? A estratégia tem que descer. Né, Leandro? Eu lembro do Reinaldo, dentro do contexto da equipe, o Reinaldo, né, ele que comentou, a estratégia não desceu, né, Reinaldo? O pessoal fala. Não desceu, porque quando a gente olha lá para a pirâmide, né, a estratégia fica lá na pontinha da pirâmide. Não adianta você entrar todo mundo lá, fazer uma SWOT, botar, falar que é aquilo ali que é o caminho, se não dá para quem faz, né? Não tem como você pegar a planta da casa e não dar na mão do pedreiro, né? Não tem como. Se o pedreiro não pegar aquela planta e entender ela, a casa não sai. Então é a mesma coisa, né? A estratégia, ela tem que sair lá da ponta e tem que estar muito claro isso. Estratégia não é segredo. Eu acho que a estratégia é a regra do jogo, né? Aí depois a gente vai ver se os nossos jogadores são bons, né? A primeira da regra. Você está falando, eu acho que o Kleber comentou no webinar passado, que quando a gente fala de gestão à vista, de desdobramento de meta, em alguns cenários ou em alguns ambientes, algumas empresas fazem isso, né? Ela deixa muito claro ali o resultado em todos os departamentos, em todos os níveis. Mas, assim, um exemplo, né, de que essa estratégia tem que descer, né? Só um exemplo. Com certeza, tem aqueles pontos que são mais, assim, são estratégias de longo prazo. Então, a gente não precisa. É lógico, é comum segurar para não gerar uma expectativa de algo que não é nem tão certeza para você. De repente, o que é tão estratégico hoje, amanhã o cenário fez a gente mudar tudo. A pandemia é um exemplo disso. Muitas empresas mudaram suas estratégias em um tempo muito curto. Teve que fazer isso. Então, mas aquilo que já é fato, vamos fazer, vamos para cima, vai todo mundo junto. Então, eu acho que tem que descer a estratégia. Desce para o operacional e fazer acontecer. E todo mundo vai se sentir parte Em outras palavras, todo mundo tem que ficar sabendo, né? Os setores têm que ficar sabendo do que foi decidido. Desculpa aí. Imagina. E para conseguir seguir a estratégia, tem muita organização, né? Acho que é o principal, tem muita organização. Sim. Isso aí, pessoal. Sabe o que é bacana de organizar o webinar? É que eu não tenho ninguém me cobrando aqui do tempo. Tenho todo o tempo do mundo. Extrapolei todos os tempos. Foi o webinar mais longo, mas que passou tão rápido, porque vocês foram fantásticos, contribuíram, acho que um pouquinho, com muito conhecimento, muita profundidade. Para mim passou rápido, já são 7h10 quase, tá certo?
Mas o bacana é que o YouTube e o Facebook não está cortando a gente, não está limitando. Então as pessoas que não ficaram até o final, eu tenho certeza que eles vão consumir depois. Tenho certeza também que vocês vão assistir depois. E eu já terminei, já está todo mundo na telona. Eu quero agradecer a participação do Leandro, do Reinaldo, da Thalita e da Ana, de coração. Foi muito bom, não só por conhecê-los, por ter uma visão complementar às visões que nós temos, mas também por trazer muito conteúdo para a gente aqui. A participação de vocês é fundamental para que a gente tenha esse tempo longo, tão rápido dentro do webinar, tá bom? Então a gente está terminando. Agradeço vocês. Ana, a gente não conseguiu combinar antes, mas faz de conta que ninguém está assistindo a gente termina com um cumprimento no soquinho, tá bom? Dando um soquinho na câmera, tá? Então tá bom, gente, ó, de coração, obrigado mais uma vez, foi muito bom o webinar com vocês e até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Até, tamo junto. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Sitting all night long, I can't get the signs you're sending on. Just a glance will get up to make a breach on our love. Would you be open up? Would you let me hush you to something different? Would I be enough to give you the rush? I know that you've been missing. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will get me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. For one last dance, bum, 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 bum. I am standing still, no sudden move. Suddenly I feel like my body's being pushed towards you. Thumbs, head down, I think I'll pass out. I got my head in the clouds. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. For one last dance, bum, 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 bum. My bloody vessel's about to explode. My liquid courage is running low. Deja vu, we've been here before, but baby, I want more. I take my chances, the odds against me. Baby, if you just give me the chance, the drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. For one last dance, bum, 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 bum. Oh, one last dance. Here we go now.